Bom, então eu quero dar boa noite e as boas-vindas a todas as pessoas que estão nos assistindo, em especial as nossas convidadas, né, na noite de hoje, a doutora Ivana, a doutora Tatiana, a doutora Madiele e a minha colega Patrícia. Então, sejam bem-vindos à nossa webinar, que vai tratar então sobre conflitos familiares e violência doméstica na pandemia. Então, para darmos início, nós vamos, então, fazer alguns combinados. Então, esse evento, ele terá a duração de aproximadamente 1h30, sendo que cada um dos nossos convidados terá 15 minutos para fazer a sua fala, sua exposição, e após esse tempo, então, a colega Patrícia, né, então vai fazer vai apresentar os questionamentos que, porventura, forem feitos no Zoom e no YouTube. Então, as perguntas, elas devem ser publicadas no chat da sala do Zoom e no chat do YouTube, para que, então, sejam respondidas ao final. Após 40 minutos do evento, então, nós vamos postar no chat das duas salas o link para emissão dos certificados, e quem tiver interesse deve acessá-lo para preencher corretamente os dados, e o certificado será encaminhado automaticamente para o e-mail cadastrado por cada um dos participantes, então. Então, dessa forma, eu gostaria de apresentar as nossas palestrantes da nossa noite. A doutora Madiele Franz Machado, ela é juíza de direito, então, titular do Juizado da Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher do Foro Central de Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Ganhadora do prêmio Dona, Mulheres que Inspiram no ano de 2018, autora do projeto Borboleta e secretária de Direitos Humanos da Associação dos Magistrados Brasileiros. Ela falará então sobre o papel do Poder Judiciário na prevenção e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. A doutora Ivana Bataillon, não sei se falei certo, doutora, sobre isso. É promotora de justiça da Promotoria de Justiça da Violência Doméstica de Porto Alegre, também aqui no Rio Grande do Sul. Membro da COPEVID, Comissão Permanente de Combate à Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher, do Grupo Nacional de Direitos Humanos do Ministério Público. Especialista em Direito Penal e Processo Penal pela Uniriter, e falará sobre as violências invisíveis. E a doutora Tatiana Barreira Bastos, titular, então, da primeira delegacia especializada no atendimento à mulher de Porto Alegre, diretora da Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher do DPG-PC e coordenadora das 23 delegacias especializadas no atendimento à mulher do estado do Rio Grande do Sul. Ela falará sobre o atendimento à mulher em situação de violência e feminicídio. Então, a ordem da fala será a mesma das apresentações, e de imediato, então, eu convido a doutora Madiele Franz Machado a iniciar a sua exposição. Sejam todos bem-vindas e sintam-se muito à vontade para compartilhar um pouquinho da experiência e das vivências de vocês conosco. Ok, então, boa noite a todas e todos, né? Quero parabenizar inicialmente a IMED pelo evento e pela escolha da temática, que é de muita relevância, né? Especialmente agora nesse momento aqui, nesses tempos atuais em que nós vivemos. Na verdade, uma dupla pandemia, né? A pandemia da violência de gênero contra a mulher e a pandemia do Covid-19. Então, eu quero agradecer pelo convite, a oportunidade de estar aqui conversando, né, nessa mesa aqui de debates, que vai ser bastante profícuo aqui esta noite. Então, o tema escolhido para a minha fala foi o papel, então, do Poder Judiciário na prevenção e combate à violência doméstica e familiar contra a mulher. Aí eu gostaria de pontuar, então, neste início de conversa, algumas questões que foram trazidas, importantes modificações que foram trazidas pela Lei Maria da Penha, né? Que a partir daí, então, a gente chega na questão do papel do Poder Judiciário, especificamente nessa temática de prevenção e combate à violência contra a mulher.
Então, a Lei Maria da Penha, o que ela fez? Ela remodelou as funções tradicionais dos atores do sistema de justiça, né? De forma a adequar o sistema de proteção integral da mulher em situação de violência doméstica, que foi estabelecido, então, a partir de 2006. E essa leitura, então, essa releitura, tem por objetivo proteger a mulher e romper o ciclo de violência doméstica, né? Sendo esse, então, um dos pontos de maior efetividade da Lei Maria da Penha, que é o marco legal de enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher no Brasil. Falando, então, dos atores do sistema, né, de justiça, eu começo, então, pela Polícia Civil. A Polícia Civil, por exemplo, ela tem na sua essência a atuação repressiva, né, e investigativa. É a Polícia Judiciária. Mas na Lei Maria da Penha, ela vem com outro formato. Ela não perde essa atividade fim dela, né, mas ela assumiu um novo viés, que é o viés protetivo. Né? Nós podemos chamar, inclusive, do dever jurídico de proteger a vítima. Né? Até a Valéria Escarance Fernandes, ela trata desse assunto e ela diz que, na verdade, é isso, é um dever jurídico de proteger a vítima. E isso a gente vê aonde? Né? A gente vê especialmente nos artigos 11 e 12 lá da Lei Maria da Penha. Né? E por quê? Porque a polícia é que vai dar o primeiro atendimento. Né? Ela deve providenciar que a vítima e os dependentes, os filhos, fiquem em um local seguro e protegido, vai encaminhar para o hospital, vai encaminhar para fazer o exame de corpo de delito, vai acompanhar até a residência, muitas vezes ela tem que retornar para buscar pertences, para buscar os filhos, né? Porque ela sai ali na correria para fazer o registro daquela ocorrência, né? E mais importante ainda, porque assumiu um papel, né, que hoje ainda, mesmo desde 2006, a gente ainda considera a delegacia de polícia como a principal porta de entrada dos pedidos de medidas protetivas, né? Então, da mesma forma, o Ministério Público, né, por sua vez, ele é dotado de um modelo também diferenciado, que a Lei Maria da Penha trouxe esse novo olhar para a instituição do Ministério Público, que vai extrapolar aquelas funções da parte criminal. Né? Depois a doutora Ivana, então, vai falar, inclusive, tem projetos que ela desenvolve aqui no âmbito da promotoria aqui em Porto Alegre, que extrapola muito a questão, né, do crime, porque é focado em quê? É focado na vítima, em ouvir a vítima e proteger a vítima. Então, além de acusador, o promotor e a promotora, eles vão surgir, então, como um órgão protetor e interventor. O Ministério Público ele vai atuar sempre nos processos de violência doméstica, seja como parte, seja como fiscal da lei. E, além disso, então, a Lei Maria da Penha inova, que ela também lhe dá atribuições, por exemplo, de requisitar a força pública, a polícia, de requisitar serviços em favor não só da vítima, mas também serviços para atender o ofensor, os dependentes da vítima. Por exemplo, requisitar uma vaga numa escola. Hoje a gente tem, inclusive, uma inovação na Lei Maria da Penha, né, que determina que aquela mulher que está em situação de violência doméstica ela tem direito a ter vaga, né, para os seus filhos menores próximos da sua residência. Né? Tem prioridade de vaga. Né? E também a questão que eu acho que é muito importante, que muitas vezes passa despercebido quando a gente vai ler a Lei Maria da Penha, é que o Ministério Público ele tem também a titularidade para postular medidas protetivas em favor da vítima. Né? Isso é algo assim muito relevante, muito importante, que nos trouxe a Lei Maria da Penha. Está lá no artigo 19, né, doutora Ivana? Também, então, um outro ator muito importante no sistema de justiça é quem? É a Defensoria Pública, né? Que também ela está com um novo viés, porque, de regra, a Defensoria Pública ela atende as partes, especificamente com condições financeiras, né, reduzidas, tem até um limite, né, ali de ganhos daquelas partes que ela pode atender. Mas, na Lei Maria da Penha, não é assim. Né? Porque qualquer mulher, independentemente da sua classe econômica,
tem o direito de ser assistida pela Defensoria Pública ou o juiz nomear, então, um advogado ou advogada para lhe prestar assistência jurídica, e uma assistência jurídica que não é só no processo, quando o processo chega aqui no judiciário, né? Ela tem o direito de ter o acompanhamento desde a fase lá da polícia. Então, isso é algo, e eu falo isso porque a gente vai lendo a lei e vai vendo, meu Deus, tem tanta coisa, e quanta coisa para ser implementada. Porque aqui em Porto Alegre a gente vê, pô, nós temos a Defensoria Pública aqui, né, a doutora Ivana, a doutora Tatiana, nós contamos todas as tardes aqui com as nossas audiências com a Defensoria Pública para acompanhar a vítima, né? Mas em quantos cantos desse Brasil a gente não tem, né, a Defensoria Pública para fazer esse papel que é extremamente importante, né? Assim como o Ministério Público pode postular as medidas em favor da vítima, a Defensoria Pública também é a representante da vítima, não só nas medidas protetivas, mas de extrema importância o acompanhamento na fase do processo criminal, né, para acompanhar, para dar o apoio para a vítima, independentemente dela estar habilitada como assistente da acusação, né, mas é um papel importante. A gente vê lá também uma modificação do Código de Processo Penal que permite a condenação do ofensor, né, naqueles danos, os danos mínimos, né, uma indenização mínima, uma reparação mínima pelos danos causados pela violência, mas isso ou deve ser pedido pelo Ministério Público na denúncia ou pela vítima. Então, a vítima quem? Né? Se ela está ali sozinha, se ela não tem ninguém e não sabe disso, ela não vai pedir, ela não vai falar dos danos que ela sofreu, que é importante, não precisa provar, mas é muito importante para aquele juiz ou juíza que vai condenar, ou vai, né, no caso, quando a gente está falando de sentença condenatória, ter a extensão daquilo que foi, daquele dano, né, que foi produzido naquela mulher. Bem, além disso, a importância da Defensoria Pública, quando a gente fala na questão extra violência doméstica, mas correlata a ela, que são aquelas ações cíveis ou do direito de família, né? E aí, chegando, então, no Poder Judiciário, não podia ser diferente, né? Porque se a gente tem inovações para os outros integrantes do sistema de justiça, nós também temos inovações e desafios muitos para o Poder Judiciário, né? Porque o Poder Judiciário, assim também como os outros atores, precisa se debruçar não só sobre os processos que chegam aqui, mas desde as atividades e ações preventivas da violência contra a mulher, né? Desafios de um processo híbrido, porque eu tenho agora um processo protetivo, que, né, começa lá com as medidas protetivas, e eu também tenho um processo criminal, né? Tudo no mesmo juizado, na mesma vara. E que exige, então, atuações diversas, né, do juiz, da equipe que ele tiver, desde o acolhimento da mulher, né, que vai passar depois do processo de medidas protetivas, a instrução criminal, uma sentença, eventualmente uma sentença condenatória, uma reeducação do autor dessa violência, né? E a par, então, de toda essa competência que é atribuída constitucionalmente para o judiciário, em especial relevo para as medidas protetivas, que é uma inovação que até o Thiago Pierobon, né, promotor lá do Distrito Federal, ele considera as medidas protetivas como o coração da Lei Maria da Penha, né? Então, a par disso, tem que desenvolver essas ações que eu referi e mais ainda, atuar de forma significativa no desenvolvimento de ações no âmbito das políticas públicas judiciárias. E aí que é o importante, porque para o juiz poder fazer tudo o que a gente tem que fazer, né, no nosso trabalho, desenvolver ações, eu tenho que ter uma política judiciária, né, que norteie e que pense naquela mulher, naquele homem, nas pessoas que fazem parte desse processo todo, para a gente poder ter, acima de tudo, ações e destinação, então, financeira, né? Então, de que forma que nós vamos atuar nessa política judiciária? Então, a primeira coisa que é fundamental, garantir o direito de acesso das mulheres à justiça, né? E garantir o direito livre, sem preconceito, sem estereótipos, né?
para essas mulheres chegarem até o judiciário. Né? De que outras formas? Também criando juizados especializados, aparelhando esses juizados com juízes, com servidores, com equipes multidisciplinares, porque sem elas o trabalho é difícil, é muito difícil, porque se a gente não tem uma equipe dentro do judiciário, a gente vai precisar da equipe da rede. A equipe da rede também é muito difícil, a gente sabe a dificuldade, né, do sistema de saúde, e a gente precisa também da rede externa. E também capacitando, então, os juízes, as juízas, os servidores, e incentivando o desenvolvimento de boas práticas, e como eu referi antes, né, destinando recursos financeiros para que tudo isso possa acontecer. Né? Além disso, assim, quando a gente fala na atuação do juiz e da juíza, eu vejo sempre, gosto sempre de fazer referência que é necessário que o juiz que trabalha com a temática da violência doméstica, que ele esteja atento para as especificidades dessa área tão sensível. Né? Não é a mesma coisa que trabalhar numa vara criminal comum, não é a mesma coisa que trabalhar numa vara de família, né? Pode ser até parecido, porque a gente combina muitas coisas, né? E tem muitas coisas aqui da violência doméstica que o juiz da família tem que ter, e o inverso também, né? Mas não é a mesma coisa. Eu já fui juíza de família também durante 5 anos, e essas violências todas que hoje aparecem aqui, claro, muitas motivadas por esse longo tempo, né, já da Lei Maria da Penha, elas não apareciam nas varas de família, né? Então, os juízes, eles têm que ser capacitados porque eles têm que saber reconhecer o que é o ciclo da violência, compreender o que é o ciclo da violência, as consequências que o ciclo da violência causa, né? Esse é o papel do judiciário. Eu tenho que estar lá, sendo juíza naquela comarca, mas eu tenho que saber com quem que eu estou trabalhando, né? Eu tenho que saber, eu tenho que estar preparada para aquilo ali. Até porque, muitas vezes, a gente vai chegar num ponto que eu estou ali, né, num processo criminal durante uma instrução, e a mulher vai chegar ali e conta uma outra história, né? Ela chega lá dizendo que a culpa é dela, né, que ele não agrediu ela, que o companheiro é maravilhoso, que ele trabalha, que ele é bom pai, né, mas que ela tem problema da cabeça, né? Aquele dia ela justamente esqueceu de tomar o remédio, né, e se botou nele. E eu tenho que estar preparada para saber que isso faz parte, sim, do ciclo da violência e de que forma eu vou transpor isso para eu ter possibilidade de, dentro daquele processo, reconhecer que a situação não foi aquela, mas sim aquela que está retratada lá na denúncia, né, de que a autoria é certa e que a materialidade está comprovando aquela autoria. É muito importante também, dentro de toda essa mudança, essa proposta da Lei Maria da Penha, que é de chamar todos para a roda, né? Que os juízes saiam então dos seus gabinetes, né? Então não é mais aquele juiz que vai ficar aqui sentadinho esperando que o posto de saúde venha aqui dizer que tem serviço de saúde para a mulher, né? Que a escola venha procurar o juiz aqui para dar uma palestra sobre violência doméstica, né? Então os juízes, eles têm que atuarem como qual a função, o papel social dele, que é de quê? De agentes verdadeiros de transformação social, né? Como impulsionadores dessas políticas públicas, né? Atuando não só nesse processo formal, mas também nesse processo necessário de transformação da sociedade. Né? Nesse sentido, é claro que acho que é bem importante a gente referir que há muitos juízes e juízas, não só aqui no Rio Grande do Sul, mas no Brasil como um todo, que desenvolvem ações dessa natureza, são proativos, né? E estão sempre buscando se qualificar e atender essas questões. Mas para tudo isso, então, também a importância do juiz ter essa proatividade, porque o trabalho da Lei Maria da Penha ele é em rede. Essa proposta lá do artigo 8º da Lei Maria da Penha, né? Uma correlação entre o sistema de justiça e os demais atores do sistema de atenção e proteção que é previsto lá na Lei Maria da Penha. A gente sabe que jamais apenas a concessão de uma medida protetiva vai ser suficiente para dar conta de toda a situação de violência. Até pode proteger a vítima, a gente sabe que protege mesmo, né, doutora Tatiana? A gente vê pelos índices
né, que a própria segurança pública apresentou em relação, por exemplo, aos feminicídios, né, de que aquelas mulheres que buscaram, que têm as medidas protetivas, né, elas estão protegidas. Mas a violência, ela não acaba aí, né, ela não termina só aí. Ela tem todos aqueles reflexos decorrentes dela e que a gente precisa tratar, a gente precisa cuidar dessas pessoas, né, para que aquela mulher não volte a ter um relacionamento violento com aquele mesmo agressor ou num outro relacionamento, para que aqueles filhos possam ter uma vida diferente, superar aqueles traumas, né? E para o autor da violência também ser reeducado e construir relações saudáveis, né? Então, somente esse conjunto articulado de ações é que a gente vai conseguir dar efetividade à Lei Maria da Penha, né? O Poder Judiciário, ele tem desenvolvido várias ações institucionais nesse viés, né? Por exemplo, instituiu lá em 2018 a Política Judiciária Nacional de Enfrentamento à Violência contra a Mulher, através da Resolução 254 do Conselho Nacional de Justiça, né? Que trata, inclusive, da violência institucional, né? Da necessidade da gente ter dentro da instituição do Poder Judiciário esse olhar, esse cuidado para evitar essa violência e tomar as providências quando acontecer. A criação das coordenadorias também de violência doméstica desde 2011, e aqui no Rio Grande do Sul é uma realidade desde 2012, no âmbito do Tribunal de Justiça, para coordenar ações, para capacitar, então, juízes, servidores, né? E as instituições, por exemplo, a instituição do formulário de avaliação de risco, por exemplo, é a representação mais recente, né, posso assim dizer, dessa união da nossa rede aqui. O judiciário também atua nessa constante capacitação dos juízes e servidores, né, desde ações do CNJ, da Escola Nacional de Aperfeiçoamento de Magistrados, aqui no Rio Grande do Sul, através da Corregedoria de Justiça, da Escola da Júris, do SEJUD, né. E aqui também o Poder Judiciário no Rio Grande do Sul tem se dedicado a desenvolver ações no âmbito institucional, né, ações também preventivas, como, por exemplo, a gente tem aquela campanha Todos por Elas, né, que também Mãos Empenhadas, e agora, nesse período de quarentena, então, aqui o Quarentena Sem Violência, e somos parceiros também da campanha Máscara Roxa e também da campanha que é no âmbito nacional, né, do X, aquele na mão, né, então, contra a violência, que é protagonizada especialmente pela ANB e pelo CNJ. E, a par de tudo isso, também, desde 2011, né, além de ações preventivas e em favor das mulheres, a gente tem se dedicado, o Tribunal de Justiça aqui, em ações de intervenção em favor dos homens com os grupos reflexivos de gênero, né? Isso hoje já é uma realidade em inúmeras comarcas aqui do Rio Grande do Sul. O próprio Ministério Público também, né, doutora Ivana, acho que desde o ano passado também se empenhou muito nisso, e os promotores também estão incentivando a criação de grupos e criando grupos, porque realmente trabalhar na reeducação dos autores de violência tem sido algo muito positivo e um ganho muito grande para a sociedade, né? Então, quero, assim, dizer para vocês, especialmente agora no momento da pandemia, que todos nós, então, os juízes, o Poder Judiciário se reinventou, e talvez nós, no âmbito da violência doméstica, tenhamos sido os primeiros, né, dentro do Judiciário, a rapidamente estabelecer ações para que nada parasse de funcionar, né? Então, aqui a rede, especialmente aqui do Rio Grande do Sul, a gente, no outro dia, já estava se telefonando e combinando o que a gente vai fazer. Vamos criar novos canais de acesso, né? Para que as mulheres não fiquem sem contato conosco, consigam registrar a ocorrência, pedir medida protetiva e saber o que está acontecendo com o seu processo aqui no Judiciário, né? Elas já recebiam as medidas protetivas por WhatsApp, então isso já era uma realidade para elas, e agora a gente está cada vez mais se aproximando. E ao mesmo tempo em que viver essa pandemia é difícil para todos nós, mas, por incrível que pareça, essa aproximação que a gente proporcionou para essas mulheres tem sido muito, muito importante, muito significativa para elas e para a gente também.
porque o contato por telefone, o contato por e-mail, o quanto elas ficam gratificadas de a gente dar um espacinho para elas, né, falarem do problema delas. Às vezes elas mandam mensagem de voz, gente, assim, por WhatsApp, é incrível, sabe? Compartilhando os dias melhores que elas tiveram depois de ter buscado a medida protetiva, ou pedindo, às vezes, ajuda. Olha, eu preciso fazer tal coisa com meu filho, com quem que eu falo, eu preciso uma vaga na escola, eu preciso... Então, é muito gratificante isso, a gente saber que elas estão contando conosco, estão valorizando o nosso trabalho, que nós estamos, sim, conseguindo, né, auxiliá-las e protegê-las nesse momento. Para finalizar, então, eu só quero convidar todos e todas para conhecer o espaço da Coordenadoria da Violência Doméstica no site do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, onde lá a gente vai ter várias informações sobre os juizados, dados sobre os processos de medidas protetivas, número de processos julgados, os dados da Semana da Paz em Casa. E agora a gente remodelou o site, a gente tem inclusive um violentômetro. Esse violentômetro, ele mostra o número de medidas protetivas que foi concedida no Rio Grande do Sul de 1º de janeiro de 2020 até o dia de hoje, né? Então, quem sabe agora fica aí o desafio para vocês aí, quem está nos assistindo, de entrar ali no nosso site, vamos ver até o dia de hoje quantas medidas protetivas o Poder Judiciário expediu aqui em favor das nossas mulheres. Né? Agradeço, cumprimento a todas aqui que estão na mesa e desejo aí saúde, muita saúde para nós, né? E dias melhores. Muito obrigada. Muito obrigada, então, doutora Madiele. Eu passo a palavra já de pronto à doutora Ivana. Obrigada. Eu inicio agradecendo o convite à IMED e também cumprimentando as minhas parceiras, né, de mesa, a doutora Tatiana, que é uma referência na polícia como uma mulher extremamente engajada, empenhada, extremamente competente no que faz, é uma inspiração para mim, uma inspiração para todas as mulheres. E a doutora Madiele, que é também dentro do Poder Judiciário uma referência no trabalho dela. A doutora Madiele, que eu conheço há muitos anos e tive um contato mais estreito depois que cheguei aqui em Porto Alegre. Para quem não sabe, ela é responsável, inclusive, por mudar o layout do juizado da violência doméstica. Vocês não têm noção do que essa mulher é capaz. As vítimas de violência doméstica aqui em Porto Alegre, elas têm um lugar especial para serem atendidas sem ter contato com os seus agressores. Isso graças ao trabalho dela. Então, assim, são mulheres realmente muito inspiradoras e estar com elas hoje aqui, para mim, é uma grande honra. E cumprimento também a Carolina e a Patrícia. Muito obrigada pelo convite, meninas. É muito bom também estar numa mesa composta só por mulheres. Isso é inverter a perspectiva de gênero, porque geralmente nós estamos sempre em menor número. Eu queria dizer que quando fui convidada, né, para fazer essa fala, nós três, né, convidadas, pudemos escolher qual era o tema que iríamos falar. E o nome dessa webinar era Conflitos Familiares e Violência Doméstica na Pandemia. E eu sabia quais eram as outras palestrantes e fiquei pensando, bom, de tantos recortes que pode ser feito, o que eu posso trazer para falar? E pensei, escrevi rapidinho ali, assim, vou falar das violências invisíveis, porque eu já imaginei, né, que a delegada Tatiana poderia trazer tudo que o trabalho que está sendo feito na delegacia de polícia, trabalho importantíssimo feito por ela. Já imaginei isso que a doutora Madiele, essa importante contribuição que ela trouxe. E eu fiquei pensando em relação à questão da pandemia, que de repente parece que a pandemia desnudou essa violência que nos assola, mas
temos que ter uma perspectiva bem importante. A violência doméstica, ela não foi criada pelo coronavírus. Ela, na verdade, os números, alguns cresceram, mas não foram provocados. A violência de gênero, ela não é provocada pela pandemia, ela não é provocada pelo isolamento social. Na verdade, está havendo uma maior visibilidade de algo que até então estava invisível. A Lei Maria da Penha prevê 5 formas de violência, né? A violência física, que é aquela mais evidente, quando se fala em violência contra as mulheres, geralmente nós associamos ao olho roxo, né? A violência sexual, também está prevista na Lei Maria da Penha. A violência patrimonial, que agora, na pandemia, inclusive, ela se mostra de formas bastante perversas, inclusive com homens que cadastraram CPF dos filhos para passar à frente das mães solo que deveriam ter o auxílio emergencial. Vejam que forma perversa de violência patrimonial, um tipo específico de violência patrimonial desta pandemia. A violência psicológica, que por vezes ela é invisível para as vítimas que não percebem isso como uma violência, e também a violência moral. Essas 2 violências, elas são, por vezes, difíceis de serem percebidas numa relação violenta. Só que quando nós colocamos uma família 24 horas por dia em contato, essas violências, da violência psicológica, a violência moral, elas começam a aparecer mais, porque as coisas começam a ficar mais em contato. E nós temos que falar aqui também sobre uma outra violência que, de tão naturalizada que ela está pela sociedade, ela passa absolutamente despercebida, que é a sobrecarga de trabalho que recai sobre as mulheres, o cuidado como algo que compete exclusivamente às mulheres, também como uma violência. Então, lá atrás, na história, houve uma divisão sexual do trabalho. Os homens ficaram responsáveis pelo trabalho produtivo e as mulheres responsáveis pelo trabalho reprodutivo. E o trabalho reprodutivo aqui não é somente a questão da maternidade, mas tudo aquilo que faz um lar funcionar. Então, agora nós estamos com o problema do homeschooling, fazer as tarefas domésticas. Então, as mulheres foram empurradas para casa para fazer o home office, mas elas têm que dar conta de cuidar da casa, cuidar das pessoas da casa, cuidado com os idosos, cuidado com os filhos, com os cachorros. Todo o cuidado compete às mulheres como uma questão de gênero. Isso é algo, é uma questão naturalizada pela sociedade como uma questão de gênero. Mas o meu marido, meu companheiro, ele me ajuda, né? É isso que as pessoas falam. Não, mas a gente não está pedindo para que eles nos ajudem. A gente está exigindo que eles dividam um trabalho que, na verdade, é de todos que moram naquela casa. Então, alguns conflitos, e às vezes eu vejo quando eu vou fazer as denúncias nos expedientes, alguns conflitos nascem dessas questões. Aquele agressor que chegou em casa, aquele homem que chegou em casa e agride a companheira porque o jantar não estava pronto ou porque a comida não estava adequadamente, não estava exatamente como ele gostaria. Por quê? Porque ele entende que é o papel dela fazer aquilo. Então, esses papéis de gênero têm que ser rediscutidos. E quando todas as mulheres
são colocadas dentro de casa para fazer o seu trabalho, aquelas que têm trabalho, né? Então, a gente ainda está falando de uma parcela que ainda conseguem ter um trabalho para fazer o home office e ainda fazer todos os outros trabalhos, a gente tem que dar uma visibilidade para essa violência. Então, essas violências invisíveis estão vindo à tona. As mulheres estão exaustas. Eu aposto que todas as mulheres com quem vocês conversarem, e todas vocês, enfim, em algum momento vão dizer: eu tô exausta, eu tô cansada. Essa palavra, porque isso vem de uma outra questão, que é a carga mental. Mesmo que essa mulher, ela tenha um auxílio, quem é que é responsável por cuidar daquela casa, por gerenciar como é que essas coisas serão elaboradas e serão feitas? Só que isso não é pensado como uma violência. Então, essas violências invisíveis têm que ser questionadas, porque as mulheres se sentem exaustas, se sentem cansadas, se sentem diminuídas em relação a isso, mas ainda assim nós estamos falando de uma parcela da sociedade que está em casa com o seu trabalho. Mas nós temos que fazer um recorte de gênero, raça e classe, porque nós temos 13 milhões de brasileiros abaixo da linha da pobreza. E nesta parcela, boa parte dessa parcela da população, nós temos mulheres negras e mães solo. Essa é a família tradicional brasileira pelo censo do IBGE. A família tradicional brasileira é uma mulher negra, mãe, solo. E essa mulher, agora, na pandemia, ela está sem emprego, porque ela foi dispensada do seu trabalho, ela não tem com quem contar, e se ela tem um companheiro e ela sofre uma violência, ela tem algumas formas de fazer essa denúncia, mas ela ainda está sozinha e desamparada. Então, é por isso que todo o sistema de justiça, o Ministério Público, a Delegacia de Polícia, pensa formas de chegar nessa mulher, mesmo em tempos de pandemia. Então, a doutora Madiele falou, né, no início lá da pandemia, pensou formas de como fazer para manter os canais abertos para que essas mulheres tivessem acesso ao Poder Judiciário. A Delegacia de Polícia logo se adaptou. Aqui em Porto Alegre nós temos, então, o registro, o boletim de ocorrência, né, virtual. Tem também o plantão psicológico, que a doutora Tatiana vai fazer, certamente vai contar como é. E o Ministério Público também, né, nós temos um projeto, que é o projeto Fale com Elas, porque é dar essa voz a essas mulheres. Como fazer para que essas mulheres falem sobre essas suas dores? Elas precisam ter vez e ter voz. Eu não sei como é que está o meu tempo, não queria passar. Quem é que está cuidando? É a Patrícia, a Caroline? Eu me empolgo falando. Doutora, pode continuar, ainda temos tempo. Temos tempo ainda. Então, mas eu acho que era isso, né? Então, assim,
preocupa muito esse momento, né? Essas mulheres precisam ter esse acesso, né, aos órgãos. Então, nós estamos tentando manter os acessos virtuais, mesmo em tempos de pandemia, porque as mulheres estão precisando o contato com o Poder Judiciário, com a Delegacia de Polícia, com o Ministério Público, e nós estamos aqui para ouvi-las. Vocês precisam ter coragem de nos procurar, denunciem. Nós estamos aqui para ouvi-las. Obrigada, doutora Ivana. Então, passamos a palavra à doutora Tatiana. Boa noite a todos e a todas. Agradecer imensamente o convite e louvar aí essa iniciativa da IMED, nas pessoas da professora Patrícia, da professora Caroline, de organizar esse debate extremamente importante, mais que isso, necessário, principalmente nesse momento, né, nesse período de pandemia, em que a doutora Ivana falou muito bem, o mundo se debruça sobre a questão da violência doméstica e familiar, principalmente, mas também a violência afetiva, que certamente a gente, né, tem conversado bastante durante todo esse período, e nos convoca, né, chama a todos nós, sociedade civil, atores de segurança pública, sistema de justiça, rede de apoio de enfrentamento à violência doméstica e familiar, a realmente nos reinventarmos, né? A pensarmos em novas alternativas, em novas estratégias, para que a gente possa fazer frente a essa violência estrutural, a essa pandemia dentro da pandemia. A doutora Madiele acho que usou essa expressão também, né? De como a gente vai realmente lidar com um problema social, com um fenômeno social, mundial, pluricausal, um problema também de saúde pública, tal qual a pandemia do Covid-19, e que a gente tem visto e pode afirmar, apesar dos indicadores criminais nem sempre indicarem isso, a gente pode sim afirmar, e isso aconteceu no mundo inteiro, não só no Brasil, que houve sim um aumento, não só da incidência dessas violências, mas também um agravamento dessas violências cotidianas, né, naqueles lares, naqueles espaços onde já existia essa violência, mesmo antes, claro, dessa pandemia. Então, quero cumprimentar especialmente aqui as minhas colegas de mesa, a doutora Madiele, a doutora Ivana, que são grandes parceiras, amigas, referências, mulheres guerreiras, excelentes profissionais, abnegadas e dedicadas à causa, né, da violência doméstica e familiar, e mais que isso, são militantes, né, mulheres realmente que lutam, que dedicam a sua vida a criar e a pensar sempre, a recriar agora estratégias aí para a gente poder trabalhar do ponto de vista da prevenção e da proteção, não só da repressão, não só enfrentamento criminal que a gente faz dentro das nossas esferas de atuação, da Polícia Civil, do Poder Judiciário, do Ministério Público, mas realmente trabalhar no intuito de prevenir e de proteger as mulheres em situação de violência e os seus filhos. Então, se a gente combinasse, gurias, me permitam chamá-las assim, as nossas falas acho que não teria dado tão certo. Acho que vai ficar extremamente, já está, né, extremamente didático. Eu tenho lido aqui algumas perguntas e colaborações, e é muito bom ver pessoas aí, até de Portugal, eu vi aqui, né, de vários municípios do estado, de outros estados, de outros países, participando dessa nossa live, desse nosso momento, desse nosso debate sobre a questão da violência doméstica e familiar. E claro que com esse período de pandemia, a gente tem sim, com o aumento dessa convivência familiar, e por isso tão oportuno e tão feliz foi a escolha desse tema e desse título para essa nossa conversa, os conflitos familiares, com certeza, em função de todos os decretos, e claro que a gente sabe que cada município, cada estado e cada país teve níveis de isolamento ou confinamento social diferenciados, mas que isso sim impacta diretamente na questão da violência intrafamiliar. Então, eu elegi alguns temas aqui para que a gente possa complementar o que as minhas colegas aí já falaram. A doutora Madiele falou bastante da atuação da Lei Maria da Penha, da previsão e do escopo protetivo da Lei Maria da Penha. A doutora Ivana falou dos tipos de violência e realçou muito a questão das violências invisíveis, mas que nesse período a gente percebe sim, como eu falei, que o mundo todo tem debatido isso nas mais diversas
esferas e instâncias, né, e áreas de conhecimento trabalhando a questão da violência doméstica. Então, que a gente possa fazer um bom uso desse momento também, para que a gente possa repensar, debater e refletir sobre essa questão, como eu disse, esse machismo ainda estrutural, essas divisões de papéis aí de gênero que ainda geram, né, não só desigualdade, discriminação, preconceito, mas que geram violências das mais diversas ordens a nós mulheres. Então, eu vou me permitir, embora o meu tema seja atendimento à mulher em situação de violência e feminicídio, eu vou querer fazer uma fala, se me permite, um pouco mais informativa, porque eu acho que a questão da Lei Maria da Penha foi bastante debatida e extremamente bem, de maneira muito didática, a doutora Mageli conseguiu fazer uma viagem, aí, um tour pela Lei Maria da Penha, falando, né, das políticas públicas, do trabalho integrado e articulado, falando do papel da Polícia Civil, do Judiciário, da Defensoria Pública, do Ministério Público, e principalmente destacando que todos nós adquirimos novas funções, então redesenhamos o nosso papel, a nossa atividade fim, justamente para poder olhar para a proteção e para a assistência à mulher e aos seus filhos em situação de violência. E nunca mais do que agora, essas mulheres precisaram da gente, né? Mulheres que agora têm uma dificuldade muito maior de acessar essa rede, de acessar os serviços, os equipamentos públicos, de acessar a Polícia Civil, porque muitas não podem sair de casa ou não saem, até pela questão, por serem de grupos de risco, por estarem atentas às regras, né, e protocolos na área da saúde, por terem filhos. A gente tem muitos relatos de mulheres que estão com Covid, filhos, né, também que estão, ou agressores, eventualmente, que estão também, né, com a doença. Então, a gente sabe que a gente precisa estar cada vez mais acessível e chegar a essas mulheres. Por isso, tivemos realmente que criar outros canais alternativos de denúncia, de comunicação. Todos nós, atores da segurança pública, do judiciário e do Ministério Público, tivemos, sim, que nos reinventar. Então, eu anotei aqui algumas questões que eu gostaria de trabalhar e de falar, também resgatando um pouco do que a doutora Mageli e a doutora Ivana falaram, de que quem mais foi afetado nesse fenômeno, ou melhor dizendo, nessa pandemia do Covid-19, durante esse momento de isolamento social, foram as mulheres. E não só pelo aumento dessas violências, mas principalmente pelo aumento da nossa sobrecarga, né? Sobrecarga de trabalho, sobrecarga de funções. Então, eu acho que mais do que nunca, os papéis sociais impostos ainda para as mulheres, essa desigualdade dos papéis de gênero tem sido extremamente pesadas para nós. Então, a doutora Ivana provocou aqui, nós estamos muito cansadas, né? Vocês estão muito cansadas, nós todas estamos, nós somos mães, né? Eu tenho 2 filhos pequenos, nós trabalhamos agora mais do que nunca, seja em casa ou aqui, como nós estamos, eu e a doutora Mageli estamos no trabalho, ainda, né? Estamos trabalhando também presencialmente alguns equipamentos, porque a população precisa de nós, e nós realmente nunca estivemos tão sobrecarregadas. Porque a mulher, além de acumular toda a sua questão do seu trabalho, muitas mesmo perdendo ou tendo sua redução da jornada de trabalho, acabaram desenvolvendo novas tarefas, né? O poder de resiliência realmente da mulher é incrível. Eu digo até que muito superior ao dos homens, né? Quantas mulheres que nós conhecemos estão nesse momento, mesmo perdendo seu emprego, ou, como eu disse, tendo uma renda reduzida pela diminuição da carga da sua carga horária de trabalho, fazendo máscaras, né? Fazendo comida para fora, né? Na Páscoa agora a gente viu um monte de mulheres que passaram a fazer bombons, ovos de chocolate e por aí vai. Então, nós mulheres continuamos, além de toda a nossa parte profissional, de geração de renda para a família, a gente tem se desdobrado nos nossos papéis domésticos, né? Do cuidado da casa, da questão do homeschooling, né? Das crianças, de poder realmente gerir e organizar toda a rotina das crianças dentro de casa. E, claro, que tem todo um impacto socioeconômico também do Covid, que também vai sobrecarregar e aumentar, intensificar esses conflitos familiares. A gente percebe também o aumento do consumo de álcool nesse período. A gente sabe que isso são dados estatísticos, 80% das nossas ocorrências das violências domésticas e familiares também tem por pano de fundo a questão do uso, abuso ou dependência química de álcool e outras drogas. Então, claro que isso tudo contribui. E como a gente já sabia historicamente, o Dia Universal da Violência Doméstica e Familiar sempre foi o domingo, né? E por que era o domingo? Por que ainda é o domingo, os finais de semana, os períodos de festas de final de ano? Porque aumenta a convivência familiar e é claro que isso vai ter, sim, um impacto direto na questão dessas rotinas e dessas dinâmicas
de violência. Então, a Polícia Civil, ela continua trabalhando de forma presencial, como sempre trabalhou, com os registros de ocorrência, com as solicitações de medidas protetivas, com todos os encaminhamentos da Lei Maria da Penha, não só do ponto de vista, né, da repressão, da apuração dos delitos, da comprovação da materialidade, mas principalmente pensando na proteção dessas mulheres, mesmo com uma rede, porque a gente sabe que a maioria dos atores da rede de proteção, ou melhor dizendo, dos serviços dessa rede, também foram remodelados nesse período, alguns somente com trabalho remoto, né? Alguns com diminuição de vagas, com diminuição com as próprias casas-abrigo, que tiveram, sim, número de vagas limitado, até pela questão da organização dos espaços e da segurança das mulheres e crianças que estão lá, mas a demanda cada vez mais está crescendo e a gente precisa também se organizar para atingir essas mulheres que não têm como chegar a uma delegacia de polícia. Então, com base nisso, desde o início da pandemia, a Polícia Civil Gaúcha, exemplo de outras polícias civis do Brasil, até a gente faz parte, eu e a chefe de polícia, a delegada Nadine, de um grupo de trabalho que é coordenado pela chefe Nadine, dentro do Conselho Nacional dos Chefes de Polícia, do CONCPC, que é um fórum permanente de enfrentamento à violência doméstica e familiar, em que a gente passou, então, a produzir documentos, resoluções, padronizações no atendimento à mulher, visando não só uniformizar em todo o país, mas principalmente qualificar, adoção dos questionários de avaliação de risco, né, doutora Madiele, de maneira unificada também, adotando o modelo CNJ, para poder coletar o máximo de informações em relação aos contextos de violência nos quais essas mulheres estão inseridas, o que com certeza tem contribuído também para o aumento da concessão de medidas protetivas de urgência, e nisso nosso estado também tem um grande destaque, sendo o estado, ou um dos estados, a doutora Madiele pode me corrigir, que mais concede, né, que mais defere medidas protetivas de urgência no país. Isso também cresceu após o questionário de avaliação de risco e também criando, como eu falei, esses canais que possam flexibilizar e oportunizar as mulheres em situação de violência que façam registros de ocorrência pela delegacia online, que é uma delegacia que já existia, mas que adquiriu essa nova funcionalidade a partir do dia 20 de março, então quando se iniciaram os decretos, né, de isolamento social, a delegacia online passou a fazer também registros de violência doméstica e familiar, o que não era possível antes, e mais recentemente é possível que a vítima, inclusive, que deseja uma medida protetiva de urgência, possa sinalizar pela DOL, pela delegacia online, que ela deseja essa medida. Nós construímos também um manual, aliás, toda uma portaria, né? Não só um manual, mas uma portaria, uma normativa de padronização e regulando todo o passo a passo do atendimento a todas as denúncias que chegam ao nosso conhecimento por canais alternativos, Disque Denúncia, Disque 180, WhatsApp da Polícia Civil ou Delegacia Online, para que a gente possa agir de maneira célere e fazer toda uma busca ativa, mesmo quando essa mulher não diga diretamente na ocorrência que ela deseja uma medida protetiva. Todas essas situações, todas essas ocorrências quando chegam, eu acabei de despachar aqui na minha mesa, tem um bolinho aqui para vocês verem, só das que chegaram hoje da DOL, ó, mais ou menos, ó, umas 20 a 30 ocorrências da Delegacia Online. Todas elas a gente tem um procedimento de busca ativa para oportunizar para essa mulher o transporte para o local seguro, se ela estiver em situação de risco, a solicitação de medida protetiva que a gente faz aí de maneira online, por telefone e encaminha ao Poder Judiciário. Tem funcionado, doutora Madiele, muito bem, né? A gente tem, claro, algumas dificuldades estruturais mesmo, e-mail às vezes cheio, mas a gente tem desde o início conversado todos os dias para tentar atingir 100% dessas mulheres da maneira mais rápida possível. E a gente também tem o WhatsApp da Polícia Civil, que é um canal de denúncia extremamente importante, porque ele permite um registro silencioso, então não precisa falar, basta que ela digite e ela vai, inclusive, poder interagir ali com um policial capacitado. Então, é um serviço 24 horas, assim como a delegacia online, e disponível para todo o estado do Rio Grande do Sul, que vou até divulgar aqui o número do nosso WhatsApp, o DDD é o 51, mas como eu disse, ele tem cobertura para todo o estado. O número é o 98-444-0606. Somente nos primeiros 20 dias de funcionamento do WhatsApp, a gente já teve um aumento de 100% dessas denúncias, então aumentando muito essa procura, e principalmente por terceiros. Então, esse é o chamamento principal que a gente faz nesse momento, para que toda a rede de apoio dessa mulher, a rede primária, vizinhos,
familiares, amigos, enfim, que toda a sociedade se envolva, porque muitas vezes essas mulheres, agora mais do que nunca, porque sempre foi muito complexo realmente para essas mulheres romperem todas as amarras culturais, sociais, econômicas, né, afetivas, psíquicas que ela já tinha para romper o ciclo da violência, agora ela precisa romper ainda mais o isolamento ou aquela convivência permanente com o seu agressor para poder fazer uma denúncia. Então, mais do que nunca, a gente faz esse chamamento e fizemos inúmeras campanhas também de prevenção informativas nesse sentido, em parceria com o sistema de justiça, né, fixando inclusive cartazes em locais públicos, supermercados, farmácias, a campanha da máscara roxa, que a doutora Madiele já referiu, agora do sinal vermelho. Tudo isso são maneiras da gente estar cada vez mais próximo dessas mulheres, mesmo com o distanciamento exigido, né, por questões de saúde, por protocolos de saúde nesse período, né, de isolamento social. Então, nós temos, além do atendimento presencial, que, claro, ele tem sido prioritariamente para crimes mais graves, como os estupros, todos os casos que necessitem de medida protetiva de urgência e os feminicídios tentados e consumados. Claro que isso é prioridade no atendimento, porque a gente também está fazendo algumas restrições de acesso nos órgãos policiais, né, ingressando um número mais limitado de mulheres, até pela questão, mais uma vez, de cumprir os protocolos de saúde e de segurança, tanto para as mulheres como para os profissionais que trabalham nesses órgãos, mas a gente atende todo tipo de crime de nossa atribuição quando aquela mulher desejar esperar, até porque muitas vezes a gente sabe que tem dificuldade ou não tem acesso à internet ou tem alguma dificuldade de fazer o registro online, eles continuam sendo feitos de forma presencial. Então, a gente inaugurou agora, hoje, por exemplo, que é outro programa que a gente tem desde o início do ano passado pela DIPAM, pela Divisão de Proteção e Atendimento à Mulher. Inauguramos somente hoje, também de maneira pioneira, por uma videoconferência, então por uma solenidade online, a gente inaugurou 7 salas das Margaridas no estado do Rio Grande do Sul, que são justamente salas reservadas de acolhimento e atendimento policial dentro dos plantões policiais, das DPPAs, porque mesmo onde existem DEAMs, e hoje a gente tem 23 delegacias especializadas no atendimento à mulher no estado do Rio Grande do Sul, nós sabemos que a grande maioria dessas mulheres continuam fazendo o seu primeiro atendimento, o primeiro registro, a solicitação de medidas dentro de plantões policiais, muitas vezes em ambientes, né? Não queria dizer hostis, mas às vezes chega a ser hostil, né? Ou não inadequado, porque trabalha com outras violências, muitas vezes num balcão de uma delegacia, convivendo ali com outros presos, na presença do próprio agressor. Então, a gente tem mudado essa lógica e criado, então temos hoje 17 salas das Margaridas inauguradas no estado, justamente tendo essa sala reservada, com layout diferenciado, com ambiente mais humanizado, mais acolhedor e com policiais, todos eles qualificados pela DIPAM. Agora a gente fez, inclusive, uma qualificação EAD, fizemos um vídeo para poder estar aí rapidamente acessível para todo o estado, para todos os profissionais do estado, para que a gente possa realmente qualificar o atendimento, criar maior empatia, sensibilizar os policiais, principalmente nesse primeiro atendimento. E agora, falando um pouco da questão dos feminicídios, né? Porque a doutora Madiele até pontuou aqui a questão da importância das medidas protetivas de urgência, que são certamente a grande inovação da Lei Maria da Penha. A gente sabe, isso, os dados, os indicadores criminais e principalmente o mapa do feminicídio do ano de 2019 nos traz a seguinte informação: 96% das mulheres vítimas de feminicídio consumado no estado do Rio Grande do Sul não possuíam medidas protetivas de urgência válidas no momento em que foram mortas por esses companheiros. E 69% delas, então quase 70%, não tinham sequer uma única ocorrência policial anterior contra esse agressor. E todos sabemos que nenhum ato de violência começa por um feminicídio. O feminicídio, ele é a máxima representação da violência de gênero, é o ápice dessas violências. Mas a maioria dessas mulheres no estado do Rio Grande do Sul, exemplo de outros estados do país, acabam virando um indicador criminal somente quando são vítimas da violência letal, né, dessa violência mais grave, que é o feminicídio. Então, olhando para esse dado, que a gente fez um mapa do feminicídio, ele nos traz uma série de informações extremamente importantes do ponto de vista de análise qualitativa, né, do ponto de vista de diagnóstico, até para a gente traçar políticas públicas adequadas e até olhando, né, para toda a diversidade e características de cada uma dessas mulheres, por exemplo, se tem filhos,
né? Se são mulheres deficientes, se são mulheres negras, qual é a faixa etária dessas mulheres, se são mulheres que estavam num processo de separação. Tudo isso a gente analisou de maneira qualitativa, olhando para cada uma das 97 mulheres mortas no ano de 2019, vítimas de feminicídio, 80% delas vítimas de feminicídio íntimo, ou seja, por parceiro íntimo, por marido, companheiro, ex-marido, ex-companheiro, namorado, ex-namorado. Mas lembrando que o feminicídio já reconhecido, inclusive, em protocolo, não só pela nossa legislação, pela Lei 13.104 de 2015, mas reconhecido por protocolos internacionais e pelo nosso protocolo nacional integrado aqui do Brasil, que o feminicídio é tanto aquele que ocorre num contexto de violência doméstica e familiar, como aquele feminicídio, aquela morte violenta de mulher por menosprezo à condição de mulher. Ou seja, aquela morte que descaracteriza o feminino, com mutilação de genital, muitas vezes, em decorrência de uma violência sexual, em decorrência do tráfico de mulheres, ou uma mulher que morre por ser prostituta ou por exercer uma outra função estereotipada. Então, tudo isso é feminicídio, e a gente há muito tempo, há pelo menos 2 anos, alterou essa metodologia de tabulação, qualificando cada vez mais e tendo um dado mais próximo da realidade, o mais próximo do fenômeno social, que é o feminicídio, porque não é só um tipo penal, não é só um crime hediondo, mas é principalmente um fenômeno social que precisa ser fortemente enfrentado e combatido por todos nós, né? O nosso país ocupa a vergonhosa 5ª posição no ranking de 87 países da ONU em número de feminicídios. Então, a gente realmente precisa enfrentar o feminicídio da maneira conceitual adequada, né? Conceituando, fazendo um alinhamento conceitual em relação ao que é o feminicídio, mas principalmente traçando, tendo um diagnóstico e traçando estratégias de prevenção a não só o feminicídio, porque não tem como falar em feminicídio sem falar nas violências anteriores, nas violências principalmente ocorridas no âmbito doméstico, familiar e afetivo, para que a gente realmente possa fazer frente a essa violência. E falando dos indicadores criminais, que eu acho que meu tempo deve estar quase se esgotando, até porque a gente quer poder oportunizar a todos que estão aqui fazendo inúmeras perguntas e contribuições que a gente possa atendê-los e responder o máximo possível desses questionamentos. É importante que a gente diga que enquanto praticamente todos os indicadores criminais no estado do Rio Grande do Sul reduziram, mesmo com a afirmação, isso a gente pode afirmar, é só a gente olhar o Disque 180, com aumento de 36% na procura, o aumento de chamados por vizinhos e terceiros, a gente sabe que também aumentou a subnotificação dessas violências, né? A dificuldade ainda de muitas mulheres acessarem, ou por desconhecimento, por isso que informar essas mulheres desses canais alternativos é extremamente importante, difundir, né, como a gente tem feito na imprensa, nos meios de comunicação, nas redes sociais, feito cards informativos para que o máximo de mulheres possíveis tenham acesso, né, e conhecimento de que elas podem fazer uma denúncia, que terceiro pode denunciar, preservado o anonimato, né, preservado o sigilo da informação, da fonte, né, para que todos nós podemos colaborar no enfrentamento a essas violências. Então, é importante que a gente realmente fale e difunda ao máximo possível essas informações, mas principalmente é importante que a gente esteja preparado para trabalhar de maneira célere, até para que a gente não reduza a confiabilidade, né, nos nossos serviços, em todos os equipamentos aí que trabalham em alguma área de proteção à mulher em situação de violência. Então, é importante dizer que todos os indicadores caíram, mas os feminicídios aumentaram no estado do Rio Grande do Sul. Até abril deste ano, eles tinham aumentado 66% no estado. Maio, agora, a gente teve uma queda de feminicídio, né? Foi o melhor maio em termos de indicador dos últimos 3 anos, mas ainda assim temos um aumento de 33% em relação aos feminicídios do mesmo período do ano de 2019. Então, isso já mostra que os indicadores caem, né? As violências menos graves, as primeiras violências, as violências psicológicas, principalmente, são os indicadores que mais caíram. A ameaça, a injúria, que é uma violência moral, foram os que mais caíram, mas em contrapartida, a violência mais grave, né? Os estupros estão estáveis e os feminicídios tiveram um incremento. Então, é nessa cifra realmente, é nessa violência ainda que está invisibilizada, que está subnotificada, que nós precisamos incidir e trabalhar. Tá bem? Da minha parte era isso. Eu quero mais uma vez agradecer
a atenção de todos, agradecer o convite, agradecer essa oportunidade da Polícia Civil poder também compartilhar um pouco do trabalho que tem feito, não só nesse período de pandemia, mas o trabalho que nós realizamos, e certamente nós temos aprendido muito neste período, né? A gente sabe que muitas práticas, como por exemplo as lives, como as nossas videoconferências, como a própria delegacia online vai continuar com essa funcionalidade, então a gente tem que estar cada vez mais disponível e mais próximo da sociedade como um todo. Então isso é um grande aprendizado, né, desse período difícil que a gente está vivendo. Tenho certeza que sairemos muito melhores enquanto serviço, enquanto pessoas, né, mais humanos. Essa rede de solidariedade também que se criou, que se cria em torno dessa percepção e desse senso coletivo da gravidade da violência intrafamiliar, da violência doméstica. Eu acho que esse é o grande ganho que a gente tem desse período, dessa pandemia que a gente está vivendo, que não tem período para acabar, né, não tem tempo para acabar, mas que a gente possa pelo menos dar uma atenção maior às nossas mulheres, aos filhos, porque só se a gente olhar os feminicídios, só das 97 mulheres mortas no ano passado, elas deixaram 150 crianças órfãs. Então a gente precisa também olhar para as nossas crianças, né, para o futuro aí, para as próximas gerações e no impacto que essa violência, que a violência doméstica e familiar tem, não só não corrompe apenas aquela relação, aquele núcleo familiar, aquela família, mas corrompe realmente todo o tecido social, toda a rede comunitária e precisa realmente ser enfrentado por todos nós de maneira, com muita responsabilidade, com muito comprometimento e com muito engajamento, né? De maneira realmente articulada, integrada e prestando atenção em todas as múltiplas demandas que essa mulher tem e precisa romper para poder realmente materializar o seu pedido de ajuda e sair desse ciclo de violência. Tá bem? Muito obrigada, fico à disposição e uma boa noite para todos nós. Muito obrigada. Obrigada às nossas palestrantes. É realmente uma honra poder estar ao lado de você, juntamente com a professora Caroline, aqui nesse evento da IMED, de um tópico tão importante quanto esse que a gente está debatendo na noite de hoje. E o que dá para perceber realmente é esse objetivo, um dos objetivos de vocês é a defesa do direito das mulheres. E precisamos de pessoas assim, o mundo precisa de pessoas, de mulheres como vocês. Então, eu como mulher, não é, já desde já agradeço pela participação de vocês e as informações e os trabalhos, tudo que vocês têm feito na defesa dos nossos direitos. Então, eu já vou passar para as perguntas. Temos muitas perguntas aqui, nós temos tanto no YouTube quanto no nosso chat, mas estamos limitados a 2 perguntas por palestrantes, não é? Então, eu vou primeiro passar na ordem que nós fizemos, a doutora Madjeli, a primeira pergunta. Então, eu queria lhe perguntar, a pergunta do nosso aluno Ederson Franco, ele pergunta o seguinte: acredito que muitas vítimas evitam a denúncia dos agressores por questões de dependência financeira. Não estaria na hora do legislador criar um fundo de compensação financeira através, de repente, do INSS até a recolocação ou introdução desta vítima no mercado de trabalho? Ele trouxe uma ideia. Bem, então, obrigada pela pergunta, excelente, que realmente muito que a gente vê, que a gente tem uma lei maravilhosa e o que está faltando, na verdade, é a política pública para a gente poder desenvolver o que está na nossa lei. Então, por exemplo, a questão financeira da mulher, ela realmente é uma das questões que impedem muitas mulheres de romper aquele ciclo da violência, né? Muitas vezes não é só ela, também são os filhos pequenos, né, que dependem muito do sustento, que, se não totalmente, mas também conta com a participação né, do pai daqueles filhos, do companheiro daquela mulher. Mas é bem importante a gente lembrar que a própria Lei Maria da Penha ela já fala que o juiz pode encaminhar a mulher para receber benefício assistencial por um período, né, justamente poderia ser 3 meses, como tu sugeriste, ou um período maior, durante o período que aquela mulher necessitar. O que acontece, que está ali na lei, já está bonito, está ali na lei, já tem a previsão, a garantia para a mulher. É que na prática isso não existe, né? Se eu mandar ali uma determinação lá para o CRAS, para incluir aquela mulher no benefício assistencial, não tem mais vaga no Bolsa Família, não tem mais vaga no Bolsa isso, no Bolsa aquilo, no auxílio aquilo.
né? A mesma coisa a questão do aluguel social, que isso também é uma outra situação muito complicada, porque muitas mulheres, elas convivem, né, numa casa com o seu companheiro, sua família, no mesmo terreno da família do homem, né, do seu companheiro. Aí acontece a situação de violência, aí, bom, a lei manda que o juiz, então, tem que afastar o agressor de casa. Ok, então eu vou afastar o agressor de casa e vou deixar a mulher e as suas filhinhas, né, no mesmo terreno de toda a família do agressor, ou seja, né, daqui a pouco ela vai ser trucidada, não por uma pessoa, mas por toda uma família. E aí o que eu preciso? Né? Muitas vezes essa mulher não tem um familiar, que, né, com uma casa que comporte acolhê-la, né, ela e os filhos. Então eu preciso o quê? Do aluguel social. E também isso é uma outra situação que a gente não consegue. Então, o que a gente precisa, né, em vez de ficarem toda hora mudando, porque ficam acrescentando um monte de coisinha na Lei Maria da Penha, né, e mudam isso, agora até a questão, tem projeto de lei para tornar imprescritível o crime de feminicídio. Gente, olha o tamanho da pena do feminicídio, será que a gente precisa se preocupar em ocupar o Congresso Nacional para tornar imprescritível? Né? Eu não sei na prática, assim, se teve algum caso, nunca ouvi dizer que prescreveu, né, o crime de feminicídio. Então, a gente tem que focar nisso. Né? E a questão previdenciária, da mesma forma, eu acho que é importante, mas daí quando a gente fala na Previdência, obviamente que tem que ser aquela mulher que tem um vínculo com a Previdência, né? Porque então tem que ter aquela fonte de custeio lá, e isso acontece em relação, por exemplo, que a Lei Maria da Penha também prevê que a determinação de afastamento daquela mulher provisoriamente do trabalho por até 6 meses, né, a garantia daquele emprego. Ok, então eu garanto emprego para ela, mas quem vai seguir pagando o salário daquela mulher? Né? Então, a lei previu, está ótimo, mas se ela já não é segurada do INSS e se porventura não for reconhecido que ela está doente para ser beneficiada de um auxílio-doença em decorrência daquela violência que ela sofreu, eu não tenho como garantir isso para ela. Ela até posso garantir o trabalho, mas não vou garantir o salário. Até, Ivana, a gente tem um voto excelente, né, do ministro Schetti, né, nosso querido ministro Rogério Schetti, que produz votos brilhantes, maravilhosos, né, nessa temática da violência contra a mulher, onde ele aborda essa questão aí, né? Mas para isso é necessário que a mulher seja assegurada do INSS, que aquela situação seja de uma depressão ou a situação que ela está afastada do trabalho seja reconhecido como auxílio-doença e ela vai receber o valor relativo ao auxílio-doença. Ela não vai receber o salário dela, né? Ela vai receber o valor do auxílio-doença. Então é isso, eu acho que a gente tem que batalhar para que as coisas aconteçam na prática. A lei está redondinha. Acho que é Ótimo. isso. Muito obrigada, doutora Margélia. Tem mais uma pergunta para a senhora aqui. Se a senhora considera que a divulgação de meios secretos ou discretos de denúncia de violência doméstica, por exemplo, a máscara roxa, que algumas farmácias aderiram, prejudica a mulher de alguma forma? Essa pergunta é da Michele Silva. Que prejudica? Não sei, eu não consigo ver uma campanha como essa como um prejuízo para a mulher, né? Porque eu acho que toda vez que a gente começa a abrir canais para denunciar, eu vejo isso como algo positivo. Não sei exatamente se ela teria algo específico que ela enxerga o prejuízo, né? Ela perguntou, perdão, se de repente o agressor enxerga ela fazendo esse tipo de contato e aí teria um efeito reverso. Ah, sim. Bom, mas isso não só nessa questão da denúncia, né? E na verdade, esse medo mesmo da mulher de fazer denúncia, ele acompanha a mulher vítima de violência doméstica em todos os momentos, né? Até a mulher dar o primeiro passo e fazer a denúncia, seja na delegacia online, seja, né, de qualquer forma, e agora também buscando a farmácia, isso é algo que existe, né? Mas eu acho que a gente sempre está aqui para empoderar essa mulher, para incentivar que ela faça a denúncia. E as farmácias estão sendo capacitadas justamente para quê? Para dar aquele suporte naquele momento ali, né? Deixar a mulher aguardando num espaço reservado até a chegada da polícia. E aí, né, doutora Tatiana,
já vai ser disparado, então, todo aquele sistema protetivo para essa mulher. Então, ela já vai estar ali resguardada na farmácia, vai para a delegacia de polícia, né, para a DEAN, e ali vai solicitar as medidas protetivas que nós estamos vivendo, aproveito aqui a oportunidade, vivendo em Porto Alegre um momento histórico, a doutora Ivana, a doutora Tatiana, as professoras Carolina e Patrícia, que é o processo eletrônico, né? Então, nós desde ontem estamos implantando aqui, então, só esperando a medida protetiva aí, doutora Tatiana, estamos esperando receber a medida protetiva eletrônica. Então, tudo será mais rápido ainda, né? Então, acho que a gente tem que encorajar as mulheres, né? E nós estamos aí, cada uma no seu espaço, né? A própria Brigada Militar, através das Patrulhas Maria da Penha e do 190, engajados nessa proteção. Ótimo, muito obrigada, doutora Madiele. Agora eu tenho uma pergunta para a doutora Ivana, é da Júlia Bol, e ela pergunta o seguinte, ela colocou ali o nome dela, e ela pergunta, ela fala que ela viu a mãe dela sendo agredida, ela sempre achou que isso fosse alguma punição, né, para com a mãe dela, e no fim ela acabou escolhendo um namorado igual ao companheiro dela. Ela tem um interesse em estudar o porquê a mulher sempre acha que é a culpada e é merecedora do que ela sofre, pois sempre são manipuladas a achar que tudo isso acontece por atitude sua. Ela só entendeu a verdade e enxergou isso depois, não é? E o questionamento dela é que teria alguma explicação para por que as mulheres se tornam tão vulneráveis a ponto de acabar aceitando situações assim. Na verdade, eu gosto muito de estudar a parte da psicologia, porque o fenômeno da violência doméstica ele é extremamente complexo. E a gente nunca vai entender a violência doméstica se nós formos estudar só pelo viés do direito. E é por isso que alguns operadores do direito, sejam advogados, promotores, juízes ou policiais, enfim, têm preconceito com a Lei Maria da Penha e não conseguem compreender porque se limitam a tentar entender esse fenômeno pelo viés jurídico. E como eu gosto muito disso, eu já vi assim, os psicólogos dizendo que a maior dificuldade que um psicólogo tem com a vítima é fazer ela compreender que a culpa não foi dela. Essa é a maior dificuldade que os psicólogos e as psicólogas têm de fazer a vítima finalmente entender. Porque o processo de violência de um relacionamento abusivo, ele começa com microviolências, lá com a violência psicológica, em que aquele homem que está praticando o abuso, ele vai, ao longo do tempo, de diversas maneiras, com microviolências, ele vai convencendo essa mulher de que ela está errada e que tudo que está acontecendo é culpa dela. E essa mulher vai acreditando nisso. E os filhos desse relacionamento aprendem esse padrão de comportamento. Então, por gênero, os meninos tendem a reproduzir esse comportamento violento, sendo também homens agressores. Essa é uma tendência. E as meninas tendem a reproduzir esse comportamento violento se unindo a homens que também vão agir assim, aceitando, tolerando esse tipo de abuso. Por isso é que nós precisamos, por isso é que a violência doméstica não é um problema do casal. Por isso é que o STF já decidiu, aspas, que não é que em briga de marido e mulher se mete a colher. É por isso que isso é um assunto de Estado, é um assunto que não pertence mais ao âmbito do privado, mas é um assunto que pertence ao público, pertence a toda a sociedade, porque extrapola aquela família. Isso interessa a toda a sociedade, porque extrapola aquele núcleo familiar. Isso vai se reproduzindo, essa violência vai extrapolando e vai
interessando a todos e todas nós. Muito obrigada, doutora Ivana. Aqui temos mais uma pergunta da Bibiana para a senhora. E ela pergunta, Bibiana Palatino, nossa aluna da IMED, se vocês conseguem perceber se as iniciativas online estão sendo eficazes, se realmente há um aumento de procura por, enfim, ter essa possibilidade de iniciativa online. Sim, são eficazes. Na verdade, quaisquer iniciativas, neste momento, que é um momento que pegou todo mundo de surpresa, né? Por mais que nós estivéssemos avisados de que havia lá do outro lado do mundo uma epidemia, ninguém parece que acreditava que haveria essa pandemia. Qualquer iniciativa que coloque os serviços à disposição das mulheres é importante, é fundamental. Essa pergunta que foi feita para a doutora Mageli, eu recebi também num privado, que a mesma pergunta ela fez para mim em relação à máscara roxa. E eu também faço questão de responder no sentido de que quaisquer, e aí já está dentro dessa outra pergunta, quaisquer iniciativas que incentivem as vítimas a denunciar, como esta da máscara roxa nas farmácias, é fundamental, porque o medo acompanha essas mulheres, sempre o medo, a culpa, a vergonha. Esses são sentimentos que acompanham essas mulheres, e é por isso que algumas mulheres não denunciam, ou então denunciam e depois se retratam, voltam atrás, retomam a relação com seus agressores. O importante é, primeiro, que nós não julguemos essas mulheres e que nós estejamos sempre aptos a ampará-las quando elas procurarem ajuda e que possamos, então, ter portas abertas, sejam elas quais forem, seja um boletim de ocorrência virtual, seja um número de WhatsApp, seja uma farmácia que está ali, que é onde essa mulher consegue chegar. Essa mulher tem que ter uma possibilidade de, então, vencer o medo e denunciar, porque são as que vencem o medo e denunciam que têm a menor possibilidade de serem assassinadas, porque essas pesquisas é o que demonstram. Os feminicídios, como já foi abordado aqui, então, ocorrem com aquelas que não procuraram ajuda, na sua maioria. Todos os mapas de feminicídio mostram isso. Ou seja, as medidas protetivas funcionam. Então, procurem ajuda. Nós estamos aqui para auxiliá-las. Obrigada, doutora Ivana. Agora uma pergunta para a doutora Tatiana, da Emanuele Garcia. Ela perguntou o seguinte: se é comum as mulheres irem à delegacia registrar um boletim de ocorrência após desistirem do procedimento? E qual o reflexo desta atitude da desistência de denúncia, enfim, de dar andamento na violência doméstica? Na verdade, a pergunta é excelente, porque nos dá a oportunidade justamente de falar um pouquinho mais desse ciclo de violência. Não só é comum, como é quase a regra dentro de um ciclo de violência, que é um ciclo patológico que vai se retroalimentando, que essa mulher seja jogada inúmeras vezes nesse processo de rompimento do ciclo, de volta para as mesmas dinâmicas de violência, né? O ciclo que se inicia ali com a fase da tensão, quando as primeiras tensões cotidianas vão sendo acumuladas, a gente falou aqui de conflitos familiares, as violências psicológicas, as violências morais. Quando essa mulher não procura ajuda, já nessa fase inicial, e nessa fase em que a maioria delas sequer se percebe vítima de violência, a tendência dessa violência não é que ela cesse, não é que ele mude, é que essa violência vá avançando até uma fase que chamamos de fase da explosão, da agressão, onde já vem as violências físicas, as violências sexuais, os próprios feminicídios tentados e consumados, mas logo após esse ato de violência, de dar vazão a essa violência mais intensa, dessa fase da explosão, a tendência é que esse agressor, esse homem abusador, ele demonstre um arrependimento, ele peça perdão, ele diga que foi um surto, muitas vezes ele transfere a responsabilidade para essas mulheres, e aí por isso ele acaba também explorando sentimentos comuns como culpa, vergonha, né, da mulher se sentir inclusive responsável por essas violências, ele acaba justificando, e a própria vítima, né, isso é muito comum, né,
doutora Madiele falou das audiências, mas isso a gente percebe em todas as etapas da persecução criminal, na delegacia, enfim, que elas acabam muitas vezes achando que elas são as grandes responsáveis, e isso também é um freio, é um dificultador nessa tomada de decisão, e essa mulher acaba acreditando na mudança, acreditando muitas vezes na justificativa que ele apresente, no seu arrependimento, ela acaba reconciliando. E nesses processos de reconciliação, a tendência é justamente essa, que ela volte à delegacia e diga que quer retirar a queixa, né, que nós chamamos aí juridicamente de retratação, a lei fala em renúncia, mas o termo correto, apropriado seria a retratação, ou ela vai muitas vezes dizer que faltou com a verdade, que mentiu, né, que não aconteceu aquilo, que na verdade ela foi a responsável por aquela, né, violência e não ele. Ela vai muitas vezes visitá-lo numa casa prisional quando ele está recolhido, e a gente sabe que cada vez que essa mulher vai e volta desse ciclo, ela vai adoecendo, ela vai ficando ainda mais fragilizada, ela vai reduzindo ainda mais a sua autoestima, a sua autonomia. Então, é extremamente prejudicial para essa mulher, né, essas idas e vindas desse ciclo e todas essas dificuldades realmente que ela tem. A gente falou que um pouco da dependência econômica, claro que é um componente importante, mas há, na verdade, uma base muito mais sólida, muito mais rígida para essas violências se perpetuarem, né? O sofrimento aprendido, que a doutora Ivana falou um pouco agora, a transgeracionalidade dessas violências, as dependências afetivas, psíquicas, né? Mulheres que realmente acabam desenvolvendo, às vezes, até uma espécie de síndrome de Estocolmo, né, que nós chamamos de Battered Woman Syndrome, que é uma relação realmente intensa de dependência afetiva, psíquica, fruto de violências continuadas, e nós sabemos que são violências cotidianas, continuadas, e que não vão cessar se a vítima acabar não tomando uma iniciativa, pedindo ajuda, e por isso, mais uma vez, reforçar a importância das denúncias feitas por terceiros, né? Terceiros que estão muitas vezes atentos a mudanças comportamentais dessa mulher, não só a um olho roxo, a uma violência física, mas a alteração de comportamento, mulheres que ficam mais introspectivas, que se isolam das suas redes de convivência, dos seus ciclos, né, sociais, da sua família, mulheres que muitas vezes desenvolvem depressão ou outras doenças psicossomáticas, crianças com dificuldade de aprendizado ou que praticam bullying nas escolas. Então, há muitas evidências que, se nós, enquanto sociedade, treinarmos um pouco mais o nosso olhar, a gente vai poder identificar, sim, que essas mulheres estão vivenciando, ou que dentro, né, aquelas crianças estão inseridas num contexto de violência. Então, isso é extremamente comum e, como eu digo, tende a ser até a regra. Por isso que a gente tem que estar pronto para acolher essas mulheres tantas vezes quantas ela precisar. Nunca julgando, nunca questionando, nunca desqualificando o seu relato ou responsabilizando a mulher pelas violências que ela sofre. A culpa nunca é da mulher. Obrigada, doutora Tatiana. Agora vamos aqui para a última pergunta. Temos muitas, mas infelizmente o nosso tempo não permite. É do Diógenes Gabana e eu selecionei porque realmente nós temos muitos alunos na IMED que são policiais civis e militares. E a pergunta que ele fez foi a seguinte: policiais civis e militares também sofrem violência doméstica, mas acabam não dizendo nada. Então, você teria alguma forma de atingir esses grupos de forma específica? Sim, exatamente. Nenhum de nós está orbitando, né? São violências, como a gente falou, são fenômenos mundiais aí, fenômenos sociais, e nós todos estamos inseridos, independente da área que a gente atue, inclusive dentro da segurança pública, nós estamos sujeitos não só a sofrer essas violências, como a gente também tem muitos agressores que são policiais, civis, militares, o que inclusive potencializa, né? Aumenta o grau de risco dessas ocorrências policiais, porque são profissionais que usam a arma como instrumento de trabalho, são profissionais que exercem muito a questão da força, da agressividade no seu ambiente de trabalho. Então, sim, a gente tem que fazer um trabalho, e a Polícia Civil desenvolve isso dentro da nossa divisão de saúde. A brigada também está muito atenta, inclusive, não só pelas questões de violência, mas o aumento das taxas de suicídio, né, de policiais militares, ou de feminicídio seguido de suicídio. A gente teve 2 casos só nesse ano de 2020 envolvendo policiais militares. Então, a gente precisa também trabalhar de maneira específica com os profissionais da segurança, né? Porque muitas vezes há uma identificação muito grande com essas violências, a gente trabalha, a gente tem o dever de cuidado, a gente ouve esses relatos diariamente, a gente atende essas ocorrências, mas muitas vezes a gente também está vivendo processos de violência e claro que isso gera um processo de adoecimento também do servidor muito maior, chegando muitas vezes
vezes, né, ao próprio suicídio. Então, mesmo policiais, eu quero fazer um destaque especial em relação às armas de fogo, a mulheres, né, muitas vezes profissionais da segurança, que tenham uma arma de fogo, que tenham uma consciência, muitas vezes, de que aquilo é uma violência, que mesmo assim é muito difícil para nós, mulheres, rompermos, né, todos esses padrões comportamentais e todas essas relações abusivas e violentas, né, porque nós somos mulheres, nós viemos do mesmo aprendizado, dos mesmos marcadores de gêneros, nós vivemos o mesmo sistema patriarcal que qualquer outra mulher, nós temos as mesmas crenças que outras mulheres. Então, muitas vezes é difícil para a gente também se identificar, reconhecer, porque aí o processo realmente de vergonha, de culpa é ainda maior, né? Somos pessoas públicas, pessoas que têm acesso à informação, que conhecem a legislação e que muitas vezes, sim, estão inseridas em contextos de violência. Eu mesma aqui na DEAN já tive tanto um policial civil, foi chefe da investigação aqui da DEAN, que se matou porque estava envolvido, né, ele tinha 3, na verdade, vítimas de violência doméstica, tinham 3 mulheres fazendo procedimentos policiais contra ele, acabou chegando ao suicídio, e tivemos uma plantonista que foi afastada também porque sofria violência doméstica e acabou usando a sua arma de fogo num certo episódio de violência contra esse companheiro, né, foi afastada, acabou perdendo o seu acesso à arma de fogo. Então, assim, ó, claro que todos nós estamos, sim, também inseridos nessa realidade e precisamos ser também serviços de cuidado, de atenção ao servidor, específicos para as questões de violência doméstica e familiar. Muito obrigada, doutora Tatiana. Eu passo agora para a professora Caroline, que vai fazer o nosso encerramento. Então, eu queria, primeiramente, parabenizar e agradecer a brilhante fala de todas vocês, dizer que essa temática dos conflitos familiares, da violência doméstica, ela deve ser fomentada em todos os momentos, para que nós possamos, então, empoderar essas mulheres, para que elas busquem, então, no Poder Judiciário, na delegacia, no Ministério Público, né, um recurso, né, uma luz no fim do túnel, para que essas situações, então, possam ser cessadas e, enfim, elas possam viver em paz, né, se assim puder ser. Então, parabéns a todas. E, assim como a doutora Ivana falou, né, é uma alegria poder estar fazendo esse tipo de diálogo, né, com uma equipe, né, de mulheres. Isso é muito importante, né? Então, eu também queria agradecer a presença de todos os nossos participantes e dizer, então, que a IMED vai abrir as inscrições para o processo seletivo a partir do dia 25 de maio, pelo site, né, seletivo.imed.edu.br, e que as inscrições para as pós-graduações, então, elas poderão ser feitas também no site pós-imed.edu.br. Então, obrigada, e eu desejo a todos uma ótima noite. Abraço e até o nosso próximo webinar. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, boa noite a todos. Boa noite. Boa noite, obrigada. Boa noite, obrigada.